Beleza, estudante? Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião. Aqui é o professor Flávio Souza. E nesse vídeo a gente vai resolver uma questão aqui que caiu na provinha do Instituto Federal. Uma questão que fala sobre função do primeiro grau, certo? Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. Porque toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube avisa você aí. Tranquilo? Então vamos lá. Então ele coloca uma introdução aqui. Uma das formas de se representar uma função é por meio de um gráfico. Esse tipo de representação mostra muitas informações sobre o comportamento da função. De acordo com a análise do gráfico abaixo, julgue as afirmações a seguir. Então ele colocou 5 afirmações aqui, ó, e ele está pedindo para a gente ver qual é a alternativa correta. Então vamos lá. O que você tem que lembrar antes de saber qualquer coisa sobre os itens aqui? Que uma função do primeiro grau, o gráfico é uma reta, então está bem destacado ali. E a função do primeiro grau, ela tem a forma algébrica, né? A expressão dela desse jeito aqui, ó. F de x é igual a x mais b, certinho? Aí ele fala aqui, ó. O gráfico, item 1. O gráfico representa uma função afim, também conhecida como função polinomial do primeiro grau. Isso é verdadeiro, porque ó, toda função polinomial do primeiro grau tem essa característica, certo? E essa função aqui é chamada de função afim quando eu tenho a e b diferente de zero, certo? Na função do primeiro grau, o a sempre vai ser diferente de zero, mas quando eu tenho a e b diferente de zero, essa função ela recebe o nome especial de função afim, certo? Então eu já sei que a primeira é verdadeira. Sabendo disso, eu já consigo excluir o item C. Então eu já tenho certeza que não é a C. Beleza? Agora vamos lá. Ó. No item 2 ele fala: o gráfico representa uma função linear. Então, ó, função do primeiro grau, função afim, função linear, são nomes aí que aparecem nos estudos das funções. Então, uma função do primeiro grau, uma função polinomial do primeiro grau, ela pode ser classificada como função afim e como função linear. Quando que essa função vai ser linear? Quando a função f de x igual a x mais b vai ser uma função linear. Quando b for igual a zero, certo? E aqui, ó, o que que é o B? O B é onde a reta, onde o gráfico corta o eixo Y. Então, ó, o B é esse cara aqui, ó. A função está cortando o eixo Y no 3. Então, eu não sei essa função, mas, por exemplo, f de x é igual a x. Como está cortando o eixo Y no 3, essa função é ax mais 3. Dá para descobrir o a, mas não é o mérito da questão, não é o objetivo da questão. Então, esse cara aqui, ó, esse cara ser igual a 3, deixa o item 1 verdadeiro e deixa o item 2 falso. Bom, vamos analisar as alternativas. Se a 2 é falsa, então vamos colocar aqui, ó, verdadeiro e falso. Então, se a 2 é falsa, essa aqui também não é. E essa aqui também não é. Ó. Então, eu posso cravar, sem medo de errar, sem olhar as outras alternativas, que o item certo é o item B. Certinho? Porque, ó, vamos ver as outras agora. Eu já cravei, hein, mas vamos analisar. À medida que os valores das abscissas e abscissa têm a ver com o eixo X aumentam, os valores das ordenadas, que têm a ver com o eixo Y, diminuem. Então, está dizendo que é uma função estritamente decrescente. Ó. Esse ponto aqui, onde está cortando o eixo Y, é 0 e 3. Se eu puxar aqui, ó, no 1, olha o que eu tenho. Eu tenho 1 e 2, ou seja, ó, o valor de x está aumentando e o valor de y está diminuindo. Então, isso aqui é verdadeiro também. Se eu pegar aqui, ó, no gráfico, 2 e 1, ó, o x aumentou, o y diminuiu.
Aí ele fala, ó, a função intercepta o eixo das abscissas no ponto igual a 3, 0. Isso é verdade, ó. Olha o ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é 3 e 0. Então, isso aqui também é verdade. E ele fala, ó, os valores das ordenadas variam de forma diretamente proporcional aos valores das abscissas. O que significa ser diretamente proporcional? À medida que x aumenta, o y também aumenta. Ou, à medida que o x diminui, o y também diminui. Mas nesse caso, o que está acontecendo? O x está aumentando e o y está diminuindo. Então, não é diretamente. Não é diretamente proporcional, é inversamente proporcional. Então, essa aqui é falsa. Então, eu tenho verdadeiro 1, 3 e 4. Alternativa B. Certinho? Então, um vídeo bem tranquilo aí, bem rapidinho. Espero que você tenha gostado. Se você está estudando aí para fazer a prova do Instituto Federal, lembra lá que quando seu professor estiver passando as funções do primeiro grau, é um assunto que pode cair, beleza? Espero você aí no próximo vídeo e fui. Tchau, tchau.